Porto Alegre, 7 de janeiro de 2022. Hoje vamos falar sobre a década de 40. Em 1942, a indústria automobilística norte-americana e também a europeia suspendeu totalmente a produção de carros de passeio, voltando-se exclusivamente para um esforço de guerra. De 1942 a 1946, não foram produzidos automóveis. Por isso, quando se fala de carros dos anos 40, é necessário distinguir aqueles de antes da guerra daqueles de depois da guerra. Este hiato de 3 anos ensejou pouca evolução sob o ponto de vista mercadológico, mas uma enorme evolução técnica. A guerra, sem dúvida, foi um campo de provas como jamais teriam sido os Aqui no Brasil, aliás, nem gasolina tinha. Os carros usavam gasogênio, que era um gerador de gás pobre a partir do carvão vegetal que se instalava na traseira do carro por fora do porta-malas. Lembro mal disso, mas eram 2 tubos grandes, tinha que pôr carvão e acender o fogo. Coisa bem precária, mas funcionava. A autonomia era mínima e a potência do motor ficava reduzida em cerca de 40%. Em 1946, com o fim da guerra, ressurgiram os carros novos. Os primeiros vieram com poucas diferenças em relação aos modelos pré-guerra. Pode-se ver aí um Chevrolet 1942 e um 1946. As novidades começaram a surgir mesmo foi em 1949. Os modelos 49 dos principais fabricantes vieram substancial e conceitualmente modificados. 2 casos exemplares foram os dos grandes rivais Ford e Chevrolet, mostrado nas fotos a seguir, junto com seus antecessores de 1940. Tive oportunidade de ler um manual que a divisão Chevrolet da General Motors preparou para instruir seus vendedores sobre como apresentar as modificações introduzidas nos carros. Talvez por terem sido um tanto quanto radicais, houvesse o temor de que estas alterações precisassem ser explicadas. Leio a seguir pequenas partes por tê-las achado muito interessantes. Apresente as novas características de estilo primeiro, mas não fale delas apenas em termos de beleza. Apresente-as como beleza com um propósito. Explique o que cada característica de estilo significa em termos de utilidade prática.
Mais adiante, o mesmo manual diz: saliente o novo, como a baixa silhueta que traz beleza e também adiciona segurança e conforto, abaixando o centro de gravidade do veículo. Explique como a nova grade funciona para melhorar a refrigeração do motor e a ventilação da cabine de passageiros. Mostre como os graciosos para-choques envolventes ajudam a proteger as laterais dos paralamas. Como o capô mais baixo e mais curto combina com o desenho do carro e também permite melhorar a visibilidade do motorista. Como a eliminação da abertura de ventilação sobre o capô permitiu dar aquela bela forma arredondada ao para-brisa, além de limpar as linhas e eliminar chances de infiltração de água. Então, fale sobre a visibilidade melhorada com aumento de 30% da área envidraçada, quer pelo aumento do para-brisa, quer dos vidros laterais e traseiros, salientando o estreitamento dos pilares frontais. E por aí segue explicando aos vendedores detalhadamente como devem apresentar as características dos novos modelos para venderem muitos carros. Na década de 40, a Europa tinha que se recuperar da destruição da guerra. Os melhores carros eram os americanos. A maioria dos carros europeus eram pequenos, defasados tecnologicamente e pouco confiáveis. Tinham fama de dar muita oficina e de serem de difícil manutenção, terem mecânica complicada e coisas assim. Na verdade, a indústria automobilística europeia ainda não entrara de sola na fabricação em massa. Os carros europeus mais comuns eram os Austin, os Morris, Citroën, Cinca, Fiat, Taunus, Anglia, Renault, Vauxhall, Opel, DKV, Standard Vanguard, Jaguar, que já era uma marca de prestígio, e muitos outros. A maioria, como se vê, são marcas que nem existem mais. A Mercedes teve enorme prestígio antes da guerra e durante a mesma foi o carro das autoridades do Reich. O primeiro Volkswagen só aportou por aqui em 1949, talvez 48, mas só foi levado em consideração como algo viável a partir de 53. Já os americanos não. Os americanos lideravam soberanos. Eram os carros grandes, de prestígio, com fama de qualidade, potência, espaço, conforto e beleza. As marcas mais populares eram Ford e Chevrolet. As de maior prestígio eram Cadillac e Lincoln. Mas havia muitas outras. Só a General Motors fabricava Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick e Cadillac. A Ford
apresentava, além do Ford, o Mercury e o Lincoln. A Chrysler tinha o Plymouth, Dodge, DeSoto e Chrysler. Isso eram as três grandes. Tinha ainda a Packard, a Studebaker, a Hudson, a Nash, a Kaiser, a Willys e tudo vinha para cá. Já na década de 40, os Cadillac e algumas outras marcas de prestígio apresentavam confortos como câmbio automático e algumas comodidades hoje tão comuns e apreciadas, como vidros elétricos, sintonizadores automáticos para rádio, antenas elétricas e, nos modelos conversíveis, obviamente, capota elétrica. A maioria destes carros tinha motores de enorme capacidade cúbica. Economia definitivamente não era preocupação. Eram motores de 6, 8 ou até 12 cilindros em linha ou em V. A seguir, mostro alguns modelos característicos da década. A maioria de antes de 1949 e alguns de 1949 para mostrar a grande evolução que houve neste ano.